Dr. Caio Feijó, eu gostaria de começar a nossa entrevista com a seguinte pergunta. Quais são os desafios de se educar filhos e alunos no século XXI? Nossa, são gigantescos. São condições novas que trouxeram novas perspectivas com relação à educação, com relação à postura de pais e educadores, né? Uma coisa é certa, nós não podemos projetar a educação para o século XXI baseada nos moldes da educação do século XX, do século passado, né? Aquele onde o pai provedor, temido, e a mãe dona de casa, aquele padrão de família, de mãe dona de casa, mulher dona de casa, não existe mais, né? Professor com autoridade em sala de aula, detentor do saber, respeitado pelos alunos, está muito difícil de encontrar, né? Tem um dado do INEP que dá conta que das maiores dificuldades do professor em sala de aula, as duas principais são manter disciplina e motivar alunos. Somente esses dois fatores representam 43% da dificuldade do professor em sala de aula. É um índice muito elevado, né? Muito elevado. Com relação a pais, né? Nós temos hoje uma mudança significativa, que é uma das duas principais bases de transformações que ocorreram de pelo menos 2 gerações para cá, né? A libertação da mulher, né? A mulher foi para o mercado de trabalho, ela conquistou seu espaço no mercado de trabalho. Hoje tem mulheres provedoras que ganham mais do que os maridos e esse índice está aumentando cada vez mais. Quer dizer, isso nos remete a acreditar que no futuro as mulheres vão dominar mesmo o mercado que ainda está dividido, o homem ainda tem algumas preferências, né, com relação a salários, a gente tem visto isso, mas ela com certeza vai conquistar esse espaço. Só que conquistando esse espaço, ela vai estar saindo cada vez mais de casa. E quanto mais ela sai de casa, mais os filhos estão sem supervisão. E esse é um dos grandes problemas atuais da educação, né? A ausência dos pais na vida educacional e na vida social dos filhos, né? Nós não temos mais a participação dos pais como no passado, né? No passado a mãe tomava a tabuada do filho, a mãe ensinava verbo para o filho, sentava com ele, a mãe sabia o nome da professora, sabia em quais matérias o filho tinha dificuldade, o pai nunca soube, né? Uma constatação, mas a mãe tinha essa participação mais ativa, né? E hoje, infelizmente, isso não ocorre mais. Estão sendo criados por avós, por tias, babás, creches, e muitas vezes as crianças acabam absorvendo valores sociais dessas culturas, da cultura dessas pessoas com a qual ela está convivendo, né? Essa mesma libertação do aspecto sair de dentro de casa e ir para o mercado de trabalho, a mulher trouxe para a sua condição pessoal, né? O IBGE tem trazido resultados estatísticos incríveis, né, mostrando que nos últimos 10 anos o índice de recasamento no Brasil aumentou 63%. Estão acontecendo 350 mil divórcios por ano no Brasil. Quer dizer, a mulher, aquela que antes tinha medo de se fazer um casamento, porque o marido era o provedor e ela tinha que criar os filhos, aquela preocupação toda, voltar para a casa da mãe, né? Muito comum, era muito comum ouvir isso. Hoje ela não tem mais esse medo, ela consegue se sustentar sozinha. E isso, obviamente, aumentou também os índices de recasamento. Esses dois fatores, por si só, trouxeram novos complicadores, né, de novas famílias. Um novo casamento implica em um novo marido, ou uma nova esposa, cunhados, tios, sobrinhos, né? Para os filhos, pior ainda, porque daí implica nessa questão de novas figuras, como padrastos, madrastas, meio-irmãos, né? Primos novos e avós drastos, né? Isso é muito comum em clínicas de terapia, de atendimento infantil, nas queixas de crianças, né? Elas perdem um pouco da identidade com relação a pai, com relação a padrasto, madrasta, avós, irmãos, né? Isso tem trazido um pouco de dificuldade para essas crianças. Mas também faz parte dessa evolução e a gente não tem como voltar atrás com relação a isso. A Fundação Carlos Chagas trouxe uma pesquisa recente que dá conta de que 67% dos pais não prestam atenção nas atividades escolares dos filhos. 67% dos pais. E também
em função de não prestarem atenção às atividades escolares dos filhos, e não dão supervisão social e nem educacional para os filhos. Com relação a essa ausência de supervisão social, as consequências também, trazendo agora outros dados de pesquisa, são que mais de 60% dos adolescentes consomem álcool em festas. 27% desses adolescentes fumam maconha. 37% e 17% das meninas têm relações sexuais antes dos 15 anos. Menos de 4% desses adolescentes usam preservativos. 4,5 milhões de adolescentes engravidam todos os anos no Brasil. Somente 1 milhão delas dão à luz. Isso significa dizer que 3,5 milhões de abortos ocorrem com meninas de até 15 anos no Brasil. Todos os anos. Por conta disso, por conta dessa falta de supervisão, falta de orientação, dessa distância entre pais e filhos, outras DSTs estão tomando conta, os índices de morte por AIDS no Brasil, adolescentes, são assustadores também. E as principais causas de tudo isso é a questão da permissividade e a ausência dos pais, né? A falta de limite, a falta de impor limite aos filhos pelos pais está, e isso a gente vê em consultório também, estreitamente ligada com o sentimento de culpa, né? Pais ausentes sentem culpa, não conseguem estabelecer limite para filhos. Como quem diz assim, coitadinho, né? Eu já não estou presente em nada, eu vou negar isso, não vou deixar que ele faça isso, não vou comprar isso que ele está pedindo, né? Isso tem a ver com essa questão do sentimento de culpa. Por conta disso, os jovens já não confiam mais nos adultos como confiavam no passado, né? Eu tenho uma experiência muito legal com relação a essa informação. Na virada do século, de 2000 para 2001, eu fiz um trabalho com um grupo de adolescentes na faixa média de 15 anos, chamado A Cápsula do Tempo. Eles produziram um material onde eles escreviam como eles percebiam a vida nos seus vários aspectos agora, aos 15 anos. E daí ponham lá sobre família, sobre escola, sobre sexualidade, religião, tudo, como eles percebiam a vida. E numa outra folha, como que eles projetavam a vida para dali a 10 anos, quando eles estivessem com 25 anos. Essa caixa foi guardada por mim durante 10 anos, a nossa cápsula do tempo, e foi aberta em 2010, no Ópera de Arame, uma solenidade bacana, fantástico, estive lá fazendo a cobertura. Mas o mais importante é que, na abertura, quase todos os adolescentes choraram pelas besteiras que escreveram na primeira folha, como eles percebiam a vida naquela época. E um dos fatores que mais fizeram com que eles se emocionassem estava na relação com os pais. Muitos disseram assim, pai e mãe só servem para encher o saco. Escreveram dessa maneira, né? Uma garota que tinha escrito alguma coisa parecida com isso, logo depois perdeu a mãe e ela chorou muito, tivemos que interromper, foi um momento bastante triste na nossa apresentação. Com relação a profissões, então, quase nenhum deles acertou, né? Com relação aos namorados que iam casar com fulano, que iam ter tantos filhos, também nada disso aconteceu. E aos 25 anos, agora todos formados, maduros, né, conscientes das responsabilidades, todos usaram frases do tipo assim, nossa, com 15 anos como a gente é babaca, né? As frases que eles disseram para mim. Isso muito interessante. No meu site eu tenho lá pelo menos uns 3 artigos sobre a Cápsula do Tempo, tem um vídeo do Fantástico mostrando a abertura da Cápsula do Tempo e a história da Cápsula do Tempo, e eu tenho também os dados estatísticos do resumo do que foi colhido com o material. Quem se interessar é só buscar lá. Então, o que eu estou tentando trazer é que os jovens não confiam nos adultos. Aos 15 anos, enquanto adolescentes, não confiam nos adultos, nem nos pais, né? Eles preferem buscar informações com seus iguais, com seus pares, com seus amigos e também na internet. E falando em internet, vamos então para o segundo fator que representa essa revolução nas modificações de educação de 2 gerações para cá, que é a revolução tecnológica, né? Hoje a garotada é conectada, né?
O universo deles é internet, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, jogos, música. Esse é o universo deles, né? Recentemente eu estava em viagem, de manhã no hotel, assistindo um programa na televisão, um programa jornalístico na televisão, e vi uma repórter parada na frente de um colégio, esperando as mães estacionarem para deixarem seus filhos no colégio. Cada criança que descia, a repórter ia lá e perguntava: se nesse exato momento você perceber que esqueceu o seu celular em casa, o que você faz? Todas elas, unanimidade, disseram: faço minha mãe voltar em casa para eu poder pegar o meu celular. Ou seja, não consegue mais. O smartphone não é celular, né? É um smartphone, quer dizer, acesso ao universo de internet está nas mãos, né? O universo de informação está nas mãos deles, é isso que eles querem, é isso que eles precisam. O universo deles é esse hoje, né? Eu tenho uma pesquisa da EVG Technology, feita com 6 mil mães em todo o mundo, inclusive o Brasil. Eu tenho alguns dados bastante interessantes. Vejam só, 66% das crianças de 3 a 5 anos são capazes de operar jogos no computador. E 47% das crianças são capazes, dessa mesma idade, de 3 a 5 anos, são capazes de usar o smartphone, porém, somente 14% sabem amarrar o tênis. Somente 33% delas sabem nadar. Somente 42% sabem o endereço de casa. E somente 25% sabem o que fazer em caso de perigo. Vejam só, crianças de 3 a 5 anos de idade sabem manipular, manusear todos os aparatos tecnológicos com muita facilidade, porém não sabem se proteger, não conhecem as noções, não conhecem e não têm noções básicas de coisas práticas como amarrar tênis, como saber endereço de casa, né? Eu tenho dados dessa mesma pesquisa, dados do Brasil, só do Brasil agora. 97% das crianças de 6 a 9 anos usam a internet. No Brasil, quase a totalidade das crianças de 6 a 9, 7 usam a internet. 54% delas têm perfil no Facebook. 33% dessas mães, das mães dessas crianças, não têm nenhum tipo de controle sobre o que elas acessam. Nada. Essa permissividade toda e falta de supervisão de pais com relação aos filhos traz resultados assustadores também. Vejam só, 30% dos jovens já mandaram ou receberam fotos íntimas. A moda entre eles agora é o selfie nude, tirar foto com pouca roupa, fotos sensuais, ou às vezes até mesmo sem roupa. E o sexting. Sexting é mandar ou postar essa foto, ou seja, ela tirar uma foto de si, uma foto sensual é uma coisa, né? Agora, mandar e postar, muitas vezes é uma falta de responsabilidade, muitas vezes não, é uma falta de responsabilidade, porque são crianças, né? E ela vai se arrepender mais tarde, com certeza. Os riscos são gigantescos. Não há mais controle. A evolução tecnológica é muito rápida. Nós, os mais velhos, os imigrantes digitais, não temos como acompanhar, né? Os nativos digitais, principalmente essa nova geração, chamada geração alfa, nascidos na segunda década desse século XXI, de 2011 para cá, essas crianças parece que já nasceram com a capacidade de acionar equipamentos eletrônicos, né? E a informação que nós temos de grandes especialistas é que isso aí é só o começo, né? Essa revolução tecnológica toda é uma criança, ou seja, vai piorar, né? Para confirmar isso que eu estou falando, eu vou trazer duas informações, né? Uma do Steve Wozniak, um dos fundadores da Apple. Ele diz que em 2050 nós teremos computadores inteligentes, dotados de sentimento e personalidade própria. Computadores inteligentes dotados de sentimento e personalidade própria. Ele conclui afirmando que o seu melhor amigo será um computador. Isso na metade do século. E o Ivan Platt, um dos criadores do Twitter, também concluiu que para mais ou menos essa mesma época, em 2050, nós poderemos instalar uma língua nova, uma língua estrangeira que nós não dominamos, no cérebro. Por exemplo, como instalamos um novo aplicativo no smartphone hoje. Imagina se a garotada vai querer saber de estudar no futuro, se ela pode simplesmente baixar um aplicativo no seu próprio cérebro e ter o conhecimento todo que a escola está exigindo dela, né? O Google Glass, esse
esse óculos smartphone que a Google lançou ano passado, ou um tempo atrás, vai ser obsoleto em muito pouco tempo, né? O Cricket Bracelet também foi lançado recentemente, onde o bracelete projeta uma imagem no braço e o indivíduo trabalha, o teclado passa a ser o seu próprio braço. É outro equipamento que logo, logo vai virar obsoleto. O futuro do smartphone vai ser implantes no corpo humano, né? Microfone num dente, alto-falante no ouvido, lente de contato, CPU embaixo do braço, embaixo da pele implantado, tudo com nanotecnologia, são peças do tamanho de um grãozinho de arroz. E nós vamos ser uma máquina com acesso à internet. Esse é o futuro da tecnologia. E essa não vai precisar esperar 2050, não. Isso nós vamos ter muito mais cedo. O que fazer, né? A tecnologia tomou conta da motivação da garotada, né? E ainda tem muito professor batendo de frente com relação a isso. Eu tenho uma amiga professora que ela diz assim: Caio, eu me sinto uma verdadeira dinossauro com um giz na mão, escrevendo num quadro negro para uma garotada conectada. Eles nem me dão bola mais, né? Ela diz assim para mim. E é verdade, muitas escolas públicas, no interior pelo menos, ainda a grande maioria ainda é quadro negro com giz mesmo, né? E cadernos, coisas que a garotada não quer mais saber. Agora, ainda tem escolas particulares querendo manter essa tecnologia do século XX em sala de aula. É impossível, né? Como resgatar confiança de alunos, como resgatar a participação de pais com relação aos filhos, né? Uma coisa eu digo para vocês, não é batendo de frente com eles. Batendo de frente com eles, você não consegue mais nada hoje em dia. Mas absolutamente nada. Ameaças não resolvem mais para a garotada. Nem de pais, nem de professores, né? O que nós precisamos fazer é conhecer novas tecnologias de educação. E essa é a minha proposta. Eu estou tentando compreender o máximo essa revolução toda e estou passando nas minhas palestras dados riquíssimos sobre como conviver com essas novas mudanças. Eu tenho um dado bastante recente de um livro chamado Uma Questão de Caráter, do Paul Togge. Paul Togge é um americano, pesquisador. O cara apresenta mais de 200 pesquisas no seu livro, pesquisas recentes sobre essa evolução. E uma das conclusões que ele traz no seu livro é que a questão da inteligência já não tem mais a mesma importância que tinha no passado para o sucesso de um indivíduo lá na vida adulta. O sucesso do indivíduo, ou seja, uma pessoa bem-sucedida no futuro, será aquela com determinação, criatividade e boa capacidade de resiliência. Vejam só, e esses fatores podem ser ensinados, né? Determinação, você ensina a determinação. É possível se fazer isso. Criatividade, existem técnicas para desenvolvimento de criatividade. Resiliência, a capacidade de você, cada vez que for frustrado, dar a volta por cima, respirar e tentar de novo, isso está muito próximo dessa questão da determinação. Ou seja, se nós produzirmos filhos e alunos determinados e criativos, nós temos grandes possibilidades de que eles sejam um sucesso lá na frente. Agora, tem muitos outros fatores, né? E esses outros fatores são os objetivos das nossas palestras, né? Para educadores e pais, em escolas particulares, em redes. Nossa, como tantas eu tenho feito palestras nos últimos anos, como Marista, Pitágoras, Vicentino, Salesiano, grandes redes, sindicato das escolas particulares no Brasil todo, os Cineps, né, desde Rio, desde o Sudeste, Rio, São Paulo, Minas e aqui no Sul, né, Paraná e Santa Catarina principalmente, os Cineps já nos contrataram para palestras, congresso de educação e nas escolas e para professores de rede pública das prefeituras também, né. Agora, o mais interessante é que as empresas estão contratando palestras de educadores para os pais funcionários da empresa. E isso, se eu não me engano, começou, pelo menos pela minha experiência, acho que foi pela Fundação Bradesco, que recebeu um pedido das mães, porque todo ano eles faziam lá a festa do Dia das Mães e davam presentinhos, um buquê de flor, uma caixa de bombons, sei lá, né? Aí um belo dia, na véspera, no período anterior ao Dia das Mães, perguntaram para as mães o que elas queriam.
e elas trouxeram essa questão. Puxa vida, nós trabalhamos fora, nosso marido também, então os nossos filhos não têm mais o acompanhamento que deveriam ter. Nós precisávamos de orientação sobre como lidar com isso. E daí me contrataram para fazer esse trabalho. E de lá para cá, eu tenho feito isso em muitas empresas grandes, médias, como Correios, Fundação Bradesco, Votorantim, Fiocruz, Renault, Eletrobras, Caixa, entre tantas outras, empresas menores, tudo quanto é nível, estão contratando também, preocupados com essa visão. Vejam só, não é só as escolas, pais de alunos, né? Nas empresas também tem facilitado, tem procurado bastante por essa atividade. Gente, nos últimos anos foram mais de 700 palestras, para um público estimado em mais ou menos umas 500 mil pessoas, em 20 capitais, mais Distrito Federal e algumas centenas de municípios pelo Brasil afora. Depois que eu escrevi meu primeiro livro, Pais Competentes, Filhos Brilhantes, e já no ano seguinte escrevi Preparando os Alunos para a Vida, a minha vida se transformou em proferir palestras pelo Brasil afora, né? Eu tenho 14 edições desses livros, todos eles sobre essa relação entre pais e filhos, e professores e alunos, e o nosso propósito agora é inovação, é trazer para esses pais, para esses educadores, um repertório de ações que possam ser praticadas em sala de aula ou praticadas em casa, pela orientação de pais com os cuidadores de seus filhos, relacionados a como lidar com essa garotada no século XXI. Né? O desafio é esse. O desafio é esse, é encontrar repertórios para não perder o fio da meada, para não perder o respeito pelo filho, para o professor não perder o respeito dos seus alunos. E existem, a psicologia, principalmente a minha linha, a psicologia cognitiva comportamental, tem propostas significativas, relevantes, para que pais e educadores consigam lidar com seus filhos, com seus alunos, mesmo vivendo nessa época de grandes revoluções, de grandes transformações. Foi maravilhoso bater esse papo com vocês e a gente se vê.